Olá, eu sou Newton Cunha, bem-vindo ao canal Interdisciplinaridade na NET. Na aula passada nós tratamos da escala temperada igual, de como podemos desenvolver o ouvido absoluto e que a educação musical deve iniciar pela escala temperada igual ou escala cromática. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre as escalas diatônicas maiores. Para eu fazer as 12 escalas diatônicas maiores, eu só posso fazer a partir da escala temperada igual. Só posso fazer a partir da escala temperada igual. De 12 sons, de 12 notas, de 12 frequências sonoras distintas, porque eu tenho mais frequências sonoras, mas elas se multiplicam das 12 frações matemáticas. Então, quando eu trato pela questão da matemática, eu vou pelas frações. Quando eu vou tratar pelas questões da física, eu tenho que ir pelas frequências sonoras. E quando eu vou tratar de música, eu vou pelos intervalos e pelas notas musicais. Entretanto, eu preciso partir dessas 12 da escala temperada igual para poder fazer todas as escalas diatônicas maiores. E quando escrevi este livro, era justamente isso, a gente partir dessa escala. Eu tenho que agradecer muito ao professor José Amaro, que prefaciou esse livro, e tenho muito respeito, muita consideração por ele ter me ajudado muito neste livro. Quando escrevi este livro e pensei e depois escrevi este, era justamente isso, para a gente partir desse princípio de que poderíamos ensinar música a partir dos 12 sons e, desenvolvendo pesquisas, poderíamos avançar. E ao invés de termos que ir lá para fora para estudar, pelo menos esse processo de iniciação musical, eles virem para cá, porque eu não tenho uma mente colonizada, não. Eu tenho tudo para ter uma mente colonizada, porque eu sou do interior, eu sou de uma cidade chamada Gravatá. Gravatá é de Pernambuco. Pernambuco é do Nordeste. Nordeste do Brasil, da América do Sul. Então eu tinha tudo para ter uma mente colonizada, mas eu não tenho uma mente colonizada. Então podemos desenvolver conhecimento aqui e levar para fora, para qualquer lugar do mundo. Então, mas para isso a gente precisa partir de maneira diferente para poder levar um conhecimento diferente. Porque quem já fez isso foram os asiáticos. Os asiáticos fizeram isso. E eu tenho inclusive livros que tratam sobre isso. Eu quero dizer que eu não só tenho esse livro, não. Eu não só tenho esses 2 livros que eu mostrei, não. Eu tenho este aqui, esse aqui fiz coautoria com o meu amigo Fábio Fadel. Eu tenho este aqui. Eu tenho este aqui também feito em coautoria com o Fábio Fadel. Eu tenho este aqui. Tenho também este aqui e tenho mais livros em coautoria. Então eu não só tenho 2 livros, eu tenho muito mais livros. Então, em um dos livros eu vou tratar sobre isso. Em um dos livros é muito interessante que o povo asiático, hoje o mundo se volta para a Ásia. Mas foram o povo asiático que saiu desse processo. Eles descolonizaram a mente. Nós fomos colonizados, mas minha mente não é colonizada não. Porque eu não entro no inatismo de Descartes, eu entro muito mais no empirismo de Locke. Quem sintetiza isso nada mais é do que o grande filósofo da era moderna, que é Kant. Kant vai dizer o seguinte, a gente herda um pouco da nossa herança filogenética dos nossos antepassados e o que nós construímos a partir do empirismo. Então nós temos esses 2 processos, nós temos o inatismo e o empirismo. Nós temos muito mais do empirismo do que do inatismo. Então nós temos uma herança herdada, inata, e o restante é através do processo empírico. Então, eu guio por essa lógica. Então nós podemos aqui desenvolver. E os asiáticos já fizeram isso. Eu vou ler aqui um texto para que a gente possa entender como foi com os asiáticos. E quem fez isso, quem deu um grande passo nesse sentido, foi justamente Toyota. Que na verdade, o nome dele não é nem Toyota, o nome dele é Toyoda. Eu vou aqui ler para vocês. Toyota, em 1910, ele vai aos Estados Unidos ver a produção de automóvel. E ele fica surpreso, né, com aquele avanço, e vai dizer assim, o mundo é dos automóveis, o século XX do mundo é dos automóveis. Então ele volta para o Japão, e quando entre 1922 e 1924, ele escreve o seguinte: atualmente, os brancos ocidentais questionam quais as contribuições que o povo japonês deu para a moderna civilização. Os chineses inventaram a bússola, mas que invenção os japoneses fizeram? Os japoneses são meros imitadores. Isto é o que eles dizem. Portanto,
Os japoneses devem abordar esta situação seriamente. Não estou dizendo para lutar, mas precisamos provar nossa inteligência e nos livrar dessa vergonha. Ao invés de provocar hostilidade pela competição internacional, nós devemos progredir o suficiente para mostrar o nosso potencial. Nós tínhamos a Taka de Astase e o Dr. Noguchi Hideo, mas essas realizações foram feitas sob a orientação de brancos ocidentais, com sua ajuda e o uso dos seus equipamentos. Eu digo que nós devemos atingir destaques através da capacidade da nossa própria gente, sem assistência de estranhos. Então, foi isso que eles fizeram. Então, em 1947, Taishi Ono, que na época era vice-presidente da Toyota Motor Company, então, em 1950, explode a guerra Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Norte é apoiada pela China, grande inimigo do Japão. Então, o Japão o que é que faz? Mandando soldado para a Coreia do Sul. Então, muitos trabalhadores saem das fábricas e vão serem soldados e participar da guerra. Essas fábricas ficam com menos trabalhadores e diminuiu o processo de produção. Entretanto, a Toyota não. A Toyota, a produção aumentou através de um modelo desenvolvido na Toyota por Taishi Ono. E este modelo passou a ser o modelo imitado tanto no Japão, e com a crise de 73 e 74 no Ocidente, esse modelo chega ao Ocidente e a partir da década de 70 começa a usar o modelo Toyota, o que chama-se também na teoria de reestruturação produtiva. Então, a partir daí começaram a imitar o japonês, passaram a imitar o povo japonês no processo de produção. E aí tudo se volta, sobretudo esse processo de produção, se volta para o Japão. Então, eles descolonizaram a mente. Toda a Ásia passa por esse processo de descolonização da mente. Então, hoje o mundo se volta para a Ásia por causa disso. Descolonizar a mente. E aí eles cada vez mais avançam. E isso precisamos fazer aqui também na América do Sul. Precisamos descolonizar a mente. Tem que buscar na Europa, tem que buscar nos Estados Unidos. Aqui a gente consegue resolver parte dos nossos problemas. Adaptamos a nossa realidade aqui e podemos avançar. Agora, tudo tem que buscar lá, tudo tem que ser referência, quer dizer, temos uma mente ainda colonizada e nós precisamos descolonizar a mente. Isso é fundamental para a América do Sul, para o Brasil, e é neste sentido que eu falo sempre nas coisas as quais escrevo. Neste livro e nessa perspectiva de uma educação musical em que a gente possa usar os 12 sons e que isso seja aplicado dentro das universidades que façam pesquisa, para que a gente possa levar esse conhecimento para lá. E não ter que trazer tudo para cá. Somos inteligentes, somos capazes também de pensar. Se desenvolvermos pesquisas com essas 12 notas, esse ouvido absoluto, desenvolvermos técnicas, mas técnicas nesse sentido, poderemos ensinar a qualquer lugar no mundo. Eles vão ter que aprender conosco. Porque este ouvido absoluto, ele é possível. É só a gente seguir essas técnicas, vocês verão que é possível. É somente você ensinar correto com os 12 sons. Isso não precisa de milagre, não. É só trabalhar com uma criança no momento correto e ensinar por 12. Isso é extremamente simples. Ensine correto. Faça os exercícios em todas as suas aulas, que as crianças vão colocar essas notas na cabeça sem nenhum tipo de problema. Então você vai desenvolver o ouvido absoluto, você vai desenvolver uma nova maneira. A gente vai ter material de pesquisa, vamos ter que pesquisar, vamos ter que escrever outros livros. E aí você leva para onde ensinar com certo, você vai dizer, ó, é dessa forma, independente de onde seja, se seja na Europa, se seja nos Estados Unidos. A gente descoloniza a mente a partir do momento que você se acha que você é capaz. Eu sou capaz de fazer isso. O meu doutorado também vai mostrar que eu também sou capaz de discutir sobre assuntos para o mundo inteiro na área da economia, da política e do direito. Eu vou mostrar isso no meu doutorado também. O que é o neocapitalismo? Quem são os novos economistas desse neocapitalismo? Do capitalismo é Adam Smith, mas do neocapitalismo é Hayek, Milton Friedman. Esses são os grandes economistas. O filósofo é Karl Popper. Eu vou explicar tudo isso dentro do meu doutorado. E é para mostrar para o mundo, não é para mostrar para o Brasil, né? É para mostrar para o mundo que isso foi desse jeito. Então esse modelo de sociedade que nós temos é fruto desses pensadores aí. Simplesmente assim.
Simplesmente assim, o que eu vou mostrar também no meu doutorado. Então eu não tenho uma mente colonizada. Primeiro a gente tem que descolonizar a mente. Não adianta investir dinheiro em educação sem descolonizar a mente, porque aí você está sempre buscando caminhos e não sei aonde, não sei quando. E a realidade da Europa, a realidade dos Estados Unidos é diferente da nossa. A gente tem que se adaptar à nossa realidade, procurar nossas soluções com os nossos intelectuais. Eu me considero dentro desse contexto. Eu não devo a nenhum intelectual da Europa, nem dos Estados Unidos, aquilo que eu pesquiso, e que estudo, aquilo que eu me interessa a estudar. Por exemplo, a educação musical eu não devo a nenhum professor em nenhuma parte do mundo, porque a maioria deles ensina por 7, eu ensino por 12, mostrei que eu desenvolvo a vida absoluta e escrevi textos sobre isso e mostro técnicas sobre isso que eles não usam, mas eu uso, e que deram resultado para os meus alunos. E que é lógico, porque é racional o que eu expliquei na aula passada. É racional, é ciência, é racionalismo. Então, se nós avançarmos nesse sentido de descolonizar a mente, se as universidades começarem a trabalhar com 12, a desenvolver pesquisa, a escrever sobre isso, a desenvolver livros de solfejo com os 12 sons e começar desde o início do processo de ensino-aprendizagem, não vai gerar o problema que a educação musical tem hoje, que é o grande problema, é escutar e transmitir. Mas, se eu digo que são 7, eu tenho que solfejar 12, eu tenho que escutar 12, vou gerar problema nesse processo. O grande problema da América do Sul hoje é esse: a gente precisa descolonizar a mente. Não ter que buscar, a gente vai ter que começar a aprender a desenvolver nossas coisas aqui e com o povo daqui, porque nós somos capazes. Agora, se tudo a gente tiver que buscar lá fora, vai ficar difícil. Primeiro a gente tem que descolonizar a mente. Se a gente descolonizar a mente e tiver investimento em educação, a gente avança. Agora, mesmo que tenha investimento em educação, mas não descolonizar a mente, a gente também não avança para lugar nenhum. Então, agora nós vamos tratar da escala formada por 7 notas distintas e a repetição dela. No caso, se é Dó, aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se é Ré, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Sempre dela, ela. Sempre usando 7 notas distintas. Então, e aí ela tem os intervalos diferentes da menor. E aí eu vou explicar esses intervalos pela lógica matemática e pela lógica da música. Vou explicar pelo intervalo de semitom e intervalo de tom. Um é 15/16 e o outro é 8/9, respectivamente. Então vamos aprender a formar as escalas diatônicas. Agora sim, para formar a escala diatônica maior, nós temos como modelo a escala de Dó maior, porque o desenho dela já está posto aqui no teclado. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Que uma escala vai da nota inicial até a nota posterior. Então, o desenho das escalas maiores estão aqui. Então, eu tenho como modelo a escala de Dó maior. Agora sim, isso não significa dizer que eu tenho 7 notas musicais. Eu tenho esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui é 12 notas. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Quando eu venho em sentido descendente, eu tenho Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Essas são as notas musicais, as 12 notas musicais. A mesma importância que eu tenho deste Dó, eu tenho deste Dó sustenido. A mesma importância que eu tenho Ré, eu tenho desse Dó sustenido, eu tenho desse Ré sustenido. Não tenho notas aqui mais ou menos importantes. Todas as notas têm a mesma importância. Então jamais eu posso dizer que são 7 notas musicais. Se a mesma importância do Fá é a mesma importância do Fá sustenido. Para eu tocar todas as escalas, eu preciso de usar todas essas notas. Então não há, e aí como eu falei, para quem estudou um mínimo de psicologia cognitiva sabe que as crianças e os adolescentes estão na fase em que os seus neurônios estão numa velocidade em que tudo que você ensinar, naquele momento, elas vão conseguir
perceber, ou pelo menos terão facilidade para isso. E se você deixar para ensinar algo posteriormente também terá mais dificuldade. Então precisamos desde o início do processo de ensino-aprendizagem de música ensinar que são 12 notas musicais. As escalas de tônica maior. Eu preciso de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então o que é tom? Veja que entre Mi e Fá eu não tenho a tecla preta. Então aqui eu tenho um semitom. E entre Si e Dó eu também não tenho uma tecla preta. Então aqui eu tenho dois tons, um semitom, depois mais um tom, três tons e um semitom. Então, quando eu passo daqui de uma forma direta, de Dó a Ré, eu estou indo por um tom, porque eu pulei uma tecla aqui, ó. Eu pulei uma nota. Dó, Dó sustenido, Ré. Então aqui eu tenho um tom. Ré, Ré sustenido, Mi. Então aqui eu tenho mais um tom. Como eu não tenho a tecla preta, então eu tenho um semitom. Então, todas as escalas formadas dessa forma. E quando eu preciso acrescentar algo, eu ponho o sustenido. Vamos ver a escala de Sol, para a gente entender essa ideia do sustenido. Como vamos acrescentar. Então, precisa de ter tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, de Sol a Lá eu tenho um tom. É isso que eu tenho, que eu passo por uma tecla imediata. Então, de Sol a Lá eu tenho um tom. De Lá a Si eu também tenho um tom, que eu pulei uma tecla preta. De Si a Dó eu tenho um semitom. Perfeito. Tom, tom, semitom. Perfeito. De Dó a Ré eu tenho um tom, porque eu pulei uma tecla preta, uma nota preta, uma frequência sonora, uma fração. De Ré a Mi eu também tenho um tom. De Mi a Fá eu tenho um semitom, só que eu preciso de um tom, porque é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, se eu preciso de um tom, eu vou ter que acrescentar um sustenido. Então, eu tenho que sair Mi, Fá, Fá sustenido. Então, vai ser de Mi a Fá sustenido. Aí eu tenho um tom. E aí agora eu preciso de um semitom, que já está. Fá sustenido, a Si. Então, a escala de Sol é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Então, é dessa forma que eu construo todas as escalas. Vamos ver agora a escala de Ré. Eu preciso de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, de Ré a Mi, eu tenho o quê? Eu tenho um tom. Eu pulei uma tecla preta, eu pulei uma nota. De Mi a Fá, eu tenho o quê? Eu tenho um semitom, mas eu preciso de um tom. O que é que eu faço? Eu acrescento um sustenido. Então vai ser de Mi a Fá sustenido. Agora eu tom, tom, semitom. De Fá sustenido a Sol eu já tenho um semitom. Agora eu preciso de mais um tom. De Sol a Lá eu tenho um tom. De Lá a Si eu também tenho um tom. De Si a Dó eu tenho um semitom, mas eu preciso de um tom. Então o que é que eu faço? Eu acrescento. E agora eu preciso de mais um semitom. Dó sustenido a Ré. Então, a escala de Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Então, todas as escalas maiores nós vamos construir dessa forma. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É só seguir essa lógica. E quando eu preciso acrescentar, eu uso o sinal de sustenido, que é o sinal de mais na matemática. Então, é dessa forma que nós construímos as escalas maiores. Agora vamos ver uma escala com o sinal de bemol, ou o sinal de menos na matemática. Cabe destacar que até o desenvolvimento dessa teoria musical, estudado pelo lado da matemática. Então ali você tinha os músicos práticos e os músicos teóricos. Por exemplo, o primeiro livro de René Descartes foi o Compêndio Musicae. É toda uma explicação matemática de como funciona toda essa questão lógica das frações próximas, de razões simples
com o conceito de frequência de Galileu Galilei, então ele vai montando o compêndio musical, que é uma relação muito matemática. Quem vai explicar bem isso é Max Weber, né, no livro Os Fundamentos Sociais e Racionais da Música. Então, você tinha os músicos teóricos e os músicos práticos. Depois que desenvolve a possibilidade de você tocar em qualquer tonalidade, aí resolve o problema dos meninos que eram castrados, agora não precisa mais castrar os meninos, pode cantar agora em qualquer tonalidade. Então, se desenvolve essa teoria musical. Então, agora você tem bemóis e sustenido, uma questão de racionalização para explicar a música. Mas isso não significa dizer que são 7 notas musicais. E aí eu digo, se os alemães quiserem aprender isso, eu posso ir lá ensinar. Eu não tenho nenhum problema não. Eu não tenho cabeça, eu não sou, minha mente não é colonizada não. Eu posso ir lá ensinar a eles isso. Posso ensinar na Áustria, ensinar em Viena, sobre tudo isso. E se a gente desenvolver pesquisas sobre 12 notas dentro das universidades, a gente vai para lá ensinar. A gente não precisa ir lá para aprender isso não. Isso aqui a gente pode desenvolver e ir para lá ensinar para eles como é que isso aqui agora precisa descolonizar a mente. Isso é imprescindível que a gente faça. O que eu estou falando na área de música, isso também é na área da matemática, nas outras áreas a gente também pode desenvolver e ir para lá ensinar. Agora precisa descolonizar a mente. Sem descolonizar a mente fica difícil. Como eu disse, o problema da nossa educação é a descolonização da mente, que tudo tem que buscar lá fora, não sei quem. Tudo. Não pode, a gente pode desenvolver as coisas aqui mesmo. Então vamos lá. Então a gente precisa ter tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A mesma regra, o padrão. Então, de Fá, Sol, eu tenho um tom. De Sol a Lá, eu também tenho um tom. De Lá, eu preciso de um semitom agora. Então, para onde eu vou? Vou para a tecla próxima. A tecla imediata. A tecla imediata é esta preta aqui, que ela vai ser chamada, quando eu volto ou quando eu diminuo, eu chamo de bemol. Então, Si bemol. De Lá a Si bemol, eu tenho um semitom. Aí agora eu preciso tom, 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 semitom. Então, de Si bemol. Então, de Si bemol a Dó, eu tenho um tom. De Dó a Ré, eu tenho mais um tom. De Ré a Mi, eu tenho mais um tom. E de Mi a Fá, eu tenho um semitom. Então, a escala. Então, essa é a escala de Fá. Então, é a mesma lógica. Ok? Isso aqui corresponde a 8 nonos, 8 nonos, 15 por 16, 8 nonos, 8 nonos, 8 nonos e 15 por 16. Então vou explicar isso no violão. Então vamos ver matematicamente como é que isso, pelas questões matemáticas das suas frações. Então, se medirmos até aqui, eu encontro 66 centímetros. Quando eu multiplico por 15 por 16, vai dar 61,9, que é justamente neste pontinho aqui. Depois, se eu multiplicar por 8 nonos, vai dar neste pontinho aqui, 58,3. Então aqui eu tenho um semitom e aqui eu tenho um tom. Então vamos fazer a escala de Ré. Ré, Ré sustenido, um semitom, um tom, Mi. Então, 8 nonos, eu preciso agora de mais 8 nonos, aqui, que é Fá sustenido. Agora eu preciso de um semitom, que é tom, tom, semitom, 15 por 16. Agora eu vou precisar de mais 8 nonos, significa que eu vou ter que pular mais uma dessa. Mais 8 nonos, mais 8 nonos e 15 por 16. Então, a mesma lógica que nós temos lá, nós temos aqui usando fração. Tanto faz usar fração quanto usar a ideia de intervalos musicais. Dá o mesmo pensamento lógico. Então, a música tanto faz a gente pensar ela matematicamente, quanto aquela lógica musical, da teoria musical, nada mais é do que uma lógica puramente matemática, que os teóricos musicais, sobretudo Philippe Rameau e Emmanuel Bach, foram desenvolver. Mas é simples. E isso aqui eu posso levar, ensinar na Alemanha sem nenhum problema. Em Viena eu ensino dessa forma.
Eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu vou lá e ensino para eles como é que trabalha a matemática, como é que é. Eu ensino. A gente precisa descolonizar a mente. Isso é fundamental. O latino-americano, o brasileiro precisa descolonizar a mente. Saber que aqui tem pessoas que pensam e pensam muito bem. E a gente pode desenvolver pesquisa na área da música, desse desenvolvimento, trabalhando com as 12 notas de maneira correta e levar para lá para ensinar para eles como é que a gente desenvolve o ouvido absoluto, como é que a gente ensina um menino para não criar problema nem para escutar, nem para solfejar, desde que a gente trabalhe com as 12 notas, trabalhe na idade correta, que eles lá ensinam por certo, ensinam errado. Ensinam errado. Simplesmente assim. E quem está dizendo aqui não sou eu não, é Bach. Foi Bach que desenvolveu isso, não fui eu não. A questão é, eu fui beber na fonte correta, a fonte é Bach. Eu não posso beber na outra fonte, a primeira fonte é Bach. Então a música, nesse período, era ensinada no campo da matemática. Você tinha os teóricos, inclusive René Descartes vinha ao Brasil, porque o seu chefe maior morava no Brasil, especificamente em Recife. Descartes, aos 22 anos, entrou no exército holandês. E o comandante de todo o exército holandês era o príncipe Maurício de Nassau. Ele não veio porque ele tinha uma saúde muito frágil e aí ele ficou na Holanda. Mas o chefe de René Descartes morava em Pernambuco, morava aqui no Brasil. Então você tinha os teóricos musicais que estavam relacionados à matemática, e aí você tinha René Descartes, você tinha Galileu, que também era músico prático, que Galileu tocava alaúde. O seu pai era músico profissional, Vincenzo Galileu. Então a música era estudada em todo o campo da matemática até resolver o grande problema, porque até aquele período os meninos eram castrados, os meninos cantores eram castrados, porque a música não poderia mudar de tonalidade. Havia outras escalas, entretanto elas não permitiam que tocasse a música em diversas tonalidades. Então foi a escala temperada igual que permitiu essa possibilidade. E aí a genialidade de Bach é tamanha, ele pega essa escala e consegue escrever, e escreve os seus 12 cravos temperados com 12 prelúdios e fugas nas 24 tonalidades possíveis, 12 maiores e 12 menores. Então, na aula de hoje, nós tratamos da escala temperada igual e da importância de ensinar por 12 sons. Quem quiser adquirir em forma de e-book esses livros, você deposita na minha conta quanto quiser e quanto puder. Agora deposito para cada livro. Deposito para este, se for querer matemática e música, e desse depósito é referente a matemática e música. Se for a iniciação musical, é em referente à iniciação musical. Então você deposita na conta Banco Santander, agência 4003, conta poupança, número 60002859, dígito 1, em nome de Nilton Pereira da Cunha, e envia uma foto da guia de depósito para o e-mail cunhapereiranilton@gmail.com, que eu logo te enviarei este livro em forma de e-book. E na próxima aula nós vamos tratar da escala menor. E aí na escala menor aqui o modo maior não serve, o modelo do modo maior não serve para nada mesmo. E ponha seu filho para estudar música, porque através do ensino da música ele vai ter uma maior facilidade para aprender matemática. E nossa sociedade, a sociedade pós-moderna, ela é caracterizada em processar e armazenar informação. O que é armazenado no nosso computador e no nosso celular não é informação, mas sua representação em forma de dados, ou bancos de dados. E esses dados são manipulados através de programas. E esses programas são funções matemáticas. Então, na sociedade pós-moderna, a importância da matemática é demasiada. E uma maneira que seu filho vai ter de entender matemática, de ter o raciocínio lógico da matemática, e é ele praticar música. Porque a leitura de uma partitura nada mais é do que divisão matemática. Então, uma criança que estuda música, ela terá mais facilidade de aprender matemática. Agora, isso é importante que o professor de música tenha também essa consciência, de que o que ele está ensinando ali são divisões matemáticas. Isso também é fundamental, que o professor de matemática tenha esse conhecimento e que o professor de música também tenha esse conhecimento, né? Consiga ver a matemática ali presente. E é extremamente importante que os pais ponham seus filhos para estudar música, porque vai ajudar ele ao raciocínio lógico da matemática. E isso será muito importante, sobretudo para o seu desenvolvimento dentro da educação formal e
possivelmente para o mercado de trabalho, porque as variáveis no mercado de trabalho futuro são conhecimento e criatividade. E aí ele vai precisar muito de conhecimento em todas as áreas, e a matemática é fundante nesse processo na sociedade pós-moderna. Então, até a próxima aula, uma boa sorte a todos.